O que significa ser cristão? O que significa andar com Jesus nos dias de hoje? Seguir Jesus é caminhar por caminhos inesperados, mas cheios de propósito. É viver um novo dia, encontrar um novo sentido, descobrir que há cura para a alma. E lembrar todos os dias que ainda existe uma cruz. Nos caminhos ou nos passos de Jesus, nós iniciamos uma nova série hoje, e em especial a gente vai falar sobre como, a partir do Evangelho de Jesus Cristo, nós temos uma nova vida, como nós estamos chamando aqui, um novo dia para viver. Antes de tudo, eu cumprimento os irmãos, desejo que Jesus Cristo nos dê da sua paz e nos ensine através do Espírito a sua palavra. Rapidamente, com poucas palavras, introduzindo a ideia da série e do tema de hoje, para depois a gente seguir para a leitura do texto e depois explicar o texto e fazer algumas aplicações dentro dele, de forma bem breve, de forma bem direta. A nossa ideia com essa série é tentar parar para pensar como o nosso conhecimento da Bíblia, teológico, da nossa religião, deve afetar a forma como nós vivemos na vida prática, no dia a dia, na forma como nós nos posicionamos, na forma como nós conduzimos a nossa postura, as nossas ações, os nossos pensamentos. Então, Nos Passos de Jesus é uma série que pretende olhar para Jesus Cristo na forma como ele se apresentou a nós, em especial quando ele se relacionou com algumas pessoas e como que ele mudou a vida dessas pessoas, como que ao conversar, ao tocar a vida delas, Jesus Cristo redirecionou os passos delas para que a gente possa olhar para nós e ver o que ele quer mudar em nós, no nosso dia a dia e na nossa caminhada. Então, hoje, a gente vai olhar para uma história muito conhecida na Bíblia, que é a história do Gadareno, ou do Genezareno, né? Ou do Gesareno, como dizem algumas versões diferentes aí da Bíblia, né? Para ver como Jesus Cristo, se aproximando desse homem, ele se aproxima de nós também, e como então ele quer mudar a forma como nós vivemos. Por isso nós, dentro desse tema, nos Passos de Jesus, a gente vai ver aqui que em Jesus, assim como aquele Gadareno, nós recebemos um novo dia para viver, e um dia novo exige também novos sentimentos, uma nova postura, um novo coração diante de Deus, diante do nosso Senhor e do que Ele fez, tanto na vida desse homem, quanto na nossa vida. Então, eu convido os irmãos para que a gente leia o texto de Marcos, capítulo 5, a partir do primeiro versículo, por favor. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 20. Então, já vamos seguir para a exposição do texto. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 20. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ou dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos.
e implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Vamos orar? Santo Deus, antes de tudo, Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. E pedimos, Senhor, que o Senhor ministre a sua misericórdia sobre nós. Que não sejam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vontades olhando para o seu texto, mas que nesse momento seja o Senhor nos ensinando. Que ela lida e entendida com simplicidade mude os nossos corações, produza em nós entendimento, iluminação, direcionamento. Abençoa o seu povo, Senhor. Nos dá mais uma vez a sua orientação e nos guia pela sua palavra, o Senhor mesmo. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, a história humana, e isso eu digo para efeitos de introdução, para a gente introduzir aqui o nosso tema e o texto que nós vamos trabalhar e aquilo que a gente vai aplicar dentro desse texto, como que a gente vai entender ele. A história humana é a história dos fracassos humanos. A história da humanidade é a história dos seus fracassos. Falar em ser humano é falar de lidar com o fracasso e com o sofrimento que vem desse fracasso. Desde o Éden, nós percebemos que fracassamos diante do comando de Deus: cuide do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão certamente morrerás. Fracassamos nesse relacionamento com Deus, e ao fracassarmos nesse relacionamento com Deus, nós temos toda a nossa vida afetada por isso. Saímos do jardim e chegamos nas nossas cidades para tentar viver, dar conta dos nossos problemas, lidar com as nossas vontades. E então somos surpreendidos com as dificuldades da vida, com as dores, com os sofrimentos da vida na cidade que envolvem violência, insegurança, sofrimento. Muitas vezes temos que lidar com a doença, com o luto. Então, a vida humana, desde que perdemos o jardim, e a história da vida humana é a história dos seus fracassos. E nós falamos isso porque vemos nessa história um personagem fracassado. E vamos falar mais dele já já. Mas antes, para aqueles que talvez olhem, nossa, Arthur começa a exposição num tema chamado Um Novo Dia para Viver, com esse pessimismo todo. Ele não está exagerando um pouquinho? Não parece que você está exagerando, Arthur, quando você diz que nós somos um fracasso? Nós não fizemos tantas coisas boas também na história até hoje? E aí, dentro das coisas boas que nós vemos na vida, na medicina, na tecnologia, na vida, a gente descobre que até as coisas boas que a gente vê, vêm dos fracassos humanos. A medicina, por exemplo, uma das grandes realizações da humanidade, a proteção à saúde,
teve muitos avanços, sabe quando? Quando um alemão guiou um movimento enorme que massacrou milhões de judeus, fazendo pesquisas científicas terríveis, antiéticas, e levou a desenvolvimentos da medicina. Na área da tecnologia, que nós nos achamos tão bons hoje em dia, alguns dizem até que a tecnologia vai resolver todos os problemas humanos, né? A gente descobre que muito daquilo que a gente tem de tecnologia hoje vem de um rapaz que desenvolveu uma pesquisa para fazer 2 bombas atômicas que mataram milhões no Japão. A história humana, inclusive nas suas realizações, é a história dos seus fracassos. Até os bons frutos que encontramos na vida vêm da maldade e dos episódios ruins que nós vimos acontecerem na história. Muitos dos sucessos, eles deixam por detrás e têm por trás deles, sucessos humanos, maldades terríveis. E aí, talvez ainda pareça um pouco obscuro isso que eu estou dizendo, mas para dar um exemplo mais prático, em épocas de Copa do Mundo, né, de clubes, super mundial de clubes, para aqueles que estão vendo aí, o poderoso tricolor das Laranjeiras, surpreendendo o Brasil inteiro, né? Torçam por nós, por favor. Já fizemos história, não importa o que acontece daqui para frente, não é verdade? Não vou pedir um amém não, fiquem tranquilos. Mas tudo tem limite, né? Mas falando em super mundial de clubes, eu queria lembrar de um episódio importantíssimo na civilização brasileira, que foi o nosso pentacampeonato. Quem lembra? Quem aí já tinha idade para ver? Quem lembra? Quem assistiu? Eu lembro que foi de madrugada, né? Porque a Copa ela ocorreu na Ásia, então a gente viu ali, era um pouco depois de meia-noite, algo assim, eu não lembro direito. Mas eu lembro que nós tínhamos um time poderoso, formado por ninguém menos do que Ronaldo Fenômeno, lembra? Com aquele cabelinho que fez história, Ronaldinho Gaúcho, driblando todo mundo. Alguns lembram ele no futebol que a gente tem sábado de manhã lá dos jovens. Rivaldo, lembram? São Marcos no gol, lembram? Um poderoso time. Há quem diga aí, os saudosistas, que sem dúvida é um time muito melhor do que a gente vai ter daqui para frente, né? E do outro lado, naquela final de Copa do Mundo, quem lembra quem era o outro time? A Alemanha, poderoso time alemão, temido time alemão, né? Defendido e capitaneado por um goleiro conhecido como o Paredão Alemão, Oliver Kahn. Em uma das suas entrevistas, Oliver Kahn chegou a dizer bem assim: olha, eles são muito talentosos, mas dificilmente eles vão passar por mim. Para ganhar, eles têm que passar por mim antes. E aí, impressionantemente, numa briga de intermediária, a bola sobra no pé do Rivaldo, que toma uma bola, Rivaldo dá um chute para o gol, o poderoso Oliver Kahn vai encaixar a bola. Vocês lembram o que aconteceu? A bola rebate no peito de Oliver Kahn e sobra no pé do Ronaldo Fenômeno. E ali estava o primeiro gol que guiaria o título do Brasil. Depois sai um outro gol e o Brasil vence a Copa do Mundo. A história humana é a história dos fracassos humanos, percebe? Hoje nós exaltamos Rivaldo, Ronaldo, a poderosa seleção de 2002, que não seria campeã sem o erro do paredão alemão. Sem o erro de um time alemão que era imponente, que amedrontava todo mundo. A história humana é a história dos seus erros, até quando as coisas parecem caminhar bem, como a gente falou agora da medicina, da ciência e por aí vai. E olhando para isso, eu quero dizer que essa história do fracasso, ela é importante de ser percebida porque aqui nós vemos o porquê a religião cristã, fundamentada na Bíblia, ela é a única religião verdadeira. Porque ela vai demonstrar a origem desse fracasso. Ela vai dizer para nós de onde que vem esses fracassos dos quais a gente não consegue se desviar, mesmo nas coisas boas que a gente faz, incluindo o futebol e todas essas coisas. A religião cristã, fundamentada na Bíblia, ela é verdadeira porque ela mostra que esse fracasso ele tem uma raiz. O fracasso humano é, antes de tudo, espiritual. Nós caímos, nos afastamos de Deus, isso nos leva a uma sequência de fracassos se a gente não voltar para esse Deus Criador. Jesus Cristo, nosso Senhor, em sua obra, vem nos trazer e refazer quem nós somos justamente para resolver esse fracasso espiritual de nós. Jesus é o único ser humano que não compartilha dessa condição de fracasso.
E o único capaz de, nessa condição de fracasso, assumindo a forma humana, de nos dar a perfeição dele naquilo que ele faz por nós, morrendo e ressuscitando. E nessa história do gadareno, ele quer revelar isso para nós, mostrando para a gente quem? Um homem fracassado. Olhem para o texto bíblico. Um homem entre os gerazenos, entre os gadarenos, e aí o livro de Marcos, a gente tem aqui um apontamento sobre o contexto, né? Ele tem uma introdução sobre o ministério de Jesus, depois ele conta o ministério de Jesus nas terras pagãs, ou seja, nas terras dos gentios, e depois o ministério de Jesus na Judéia, em Jerusalém, nas terras onde o povo judeu vivia. Então, essa divisão em 3 partes, ela resume bem o livro de Marcos e mostra o que para nós? O capítulo 5 está nessa parte em que Jesus está num lugar onde vivem judeus? Não. Onde vivem pessoas que conhecem a Bíblia, gente que já compartilha da história do povo de Deus? Não. Crentes? Não. Gentios. Gente que ainda precisava ser buscada por Jesus. Por isso, o capítulo 5 começa com essa menção. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos ou dos Gadarenos. É por isso que nós chamamos essa história de a história do Gadareno, da região de Gadara, um lugar onde viviam pagãos. Outros 2 elementos que mostram isso para a gente no texto é a existência das manadas de porcos. O povo judeu comia carne de porco? Não. Aonde tem porco sendo desenvolvido, sendo criado? Aonde as pessoas tinham utilidade daquilo. Os judeus não faziam isso. E a outra menção a isso está no versículo 20. Olhem aí o nomezinho que aparece. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em... Legal. Decápolis é a menção do nome grego para uma reunião de 10 cidades-estado gregas, pagãs. Então, aonde que Jesus está? Jesus está no meio dos gentios. Jesus está no meio de gente que precisava ser resgatada. Esse é o primeiro passo para entender a história do fracasso do gadareno. E o texto ele segue mostrando isso para nós ainda além. Olha, estamos num lugar onde vivem os gentios, ou seja, gente que não foi alcançada pela fé do povo de Deus. E aí o versículo 2 diz: quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Veio de onde? Dos sepulcros. Afastado das vilas, das casas, das famílias, e vivendo num lugar que remete ao quê? Morte. Lugar de fim da vida, lugar de completo afastamento, porque os mortos eram levados para fora das comunidades, né? E um espírito imundo, a menção a uma ação demoníaca, a uma ação espiritual sobre aquele homem. Então, o que está sendo dito pelo texto para nós? O que nós acabamos de resumir na história do fracasso humano na nossa introdução. Estamos no lugar de gente que precisa ser buscada por Deus, e esse gadareno ele mostra o quê? Precisa ser buscado por Deus porque ele está sob uma influência espiritual ruim, uma experiência espiritual destruidora, imunda, que tira dele a vida que ele deveria ter. Versículo 3: e esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Uma força abrupta, uma força que foge do comum, uma força que é típica da manifestação demoníaca, né? Pois muitas vezes lhe haviam acorrentado os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. O texto então ele dá ênfase para a influência maligna e diz o seguinte: as forças humanas não dão conta desse fracasso espiritual desse homem, não há o que resolva, não há o que o contenha. Ele é violento por uma razão espiritual, e não há força humana que prenda ele e torne ele cativo, dócil. Nada amansa aquele homem, porque as ações humanas não são suficientes para isso. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo, o texto está dizendo no versículo 4. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Então, gente, o que nós vemos? Nós vemos um resumo na história do gadareno do fracasso humano. Daqueles que vivem distante de Deus, que precisam ser alcançados por Deus, e sob uma condição espiritual terrível. E mais, o versículo 5 está dizendo, 4 e 5, né? Que ele andava gritando e cortando-se com pedras,
e era por isso, e vivia por isso afastado nos sepulcros e nas colinas, como uma besta, como alguém que deixou de ser humano, afastado da comunidade, afastado dos outros, abandonado, fora da sua família, fora da sua casa, sem um emprego, sem um trabalho, sem ter o que fazer. Ele perde a sua civilização, percebem? E mais, ele se degradava com isso, cortava-se no meio das pedras. O que o texto está dizendo para nós, gente, é um fato muito simples. O fracasso humano é um fracasso espiritual, e o fracasso espiritual leva a gente à destruição, à perda de quem nós somos como seres humanos. Eu queria citar um personagem para ilustrar isso, um personagem da literatura, mas que ficou famoso pelos filmes, em O Senhor dos Anéis. Quem já assistiu O Senhor dos Anéis aí? O Senhor dos Anéis, quem não assistiu, assista, tá? Por favor. E se possível, leia os livros. Tem um personagem que é muito interessante lá, que é o Sméagol. Possivelmente você viu ele em algum momento na sua vida, mesmo que você não tenha visto os filmes. Quem é o Sméagol? Sméagol é uma espécie de homem, um hobbit, que vive bem, num lugar que parece um paraíso, e ele acaba sendo cativo pelo desejo, pelo anel do poder, por isso o Senhor dos Anéis, né? E o que acontece é que ele pega aquele anel para ele ficou eternizado por aquela fala, né? Meu precioso, meu precioso. É um exemplo excelente também para falar sobre os tesouros da vida, o tesouro do reino de Deus, em outros momentos do Evangelho. Mas o ponto é que aquela paixão dele por aquele bem, por aquele anel que prometia dar poder para todos os homens e dar poder para quem tivesse ele, aquele anel consome ele. E Sméagol, de um ser que vivia bem, com tudo o que ele tinha, ele é completamente destruído, ele é completamente degradado, ele perde a sua imagem, ele fica feio, ele vira uma besta, porque ele é consumido por aquele desejo. E aí, de repente, dentro de Sméagol surge uma outra voz que a literatura chama de Gollum. Quando ele tentava fazer uma coisa boa, o Gollum via no lugar de Sméagol e falava, não faz isso, e ele vai se degradando, matando, destruindo, roubando, e ele se torna cada vez mais uma besta, afastada dos outros homens, da sua comunidade. Qualquer semelhança com o homem contemporâneo é mera coincidência. Correndo atrás dos nossos tesouros e dos nossos desejos, a gente se degrada, a gente destrói a nossa imagem, a nossa consciência, nós somos consumidos pela ansiedade, pela dor, pela opressão, e quando nós vamos ver, nós já nem parecemos tão humanos quanto deveríamos ser, né? Faço uma outra menção para explicar isso que o gadareno está vivendo, na obra de um pastor suíço, muito importante para nós do século XX, chamado Francis Schaeffer, quando ele diz o seguinte: Jesus Cristo é o único humano não fracassado. Ele vem para devolver a seres humanos a sua própria humanidade. Quando Jesus vem a nós, ele está avisando o seguinte: como vocês fracassaram espiritualmente, vocês estão se destruindo. Vocês perderam a sua fonte, a sua origem, vocês estão deixando de ser humanos. E estão sendo transformados em alguma outra coisa. Em uma besta, em algo destruído, algo que não é civilizado, algo que perde aquilo que Deus nos criou para ser. É isso que o gadareno tem vivido. A figura do Sméagol, a figura do gadareno, a figura do que o Francis Schaeffer está trazendo para a gente, elas explicam esse gadareno para nós. Por uma ação espiritual, ele perde a humanidade dele. Ele deixa de ser quem ele é. E a ponte dele para com a gente, ela está justamente nisso. Em razão de influências espirituais terríveis, nós, em vários momentos, podemos perder aquilo que recebemos de Deus, a nossa humanidade. Podemos perder a nossa paz, a nossa saúde, podemos perder os nossos relacionamentos, podemos perder o sentido da nossa vida. Por quê? Porque nos esquecemos do que Jesus nos chamou para sermos, do que Deus nos chamou para sermos. Se relacione comigo, cuide do que eu coloquei nas suas mãos, não brigue pelos seus tesouros, não busque o seu anel do poder, não tente conquistar as suas coisas, porque tudo isso são influências espirituais malignas que podem tirar vocês de mim, e isso pode custar muito caro. Longe de mim, vocês vão perder a própria vida que eu dei para vocês,
E é isso que Jesus vai resgatar na vida desse homem. Quando a gente vê que essa influência demoníaca no versículo 6, quando vê Jesus, o movimento dela muda. Quando viu Jesus de longe, aquele homem correu, prostrou-se diante de Jesus e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. O passo seguinte, então, da história, mostra que aquele homem que vivia fora nos sepulcros, quando vê Jesus passando, vai até Jesus. E os demônios, então, e a influência maligna sobre aquele homem, reconhecem quem Jesus é, exclamando: tu és o Filho do Deus Altíssimo, por favor, tenha misericórdia de nós. E Jesus expressa uma expressão aqui de domínio. Qual que é o seu nome? Não é algo que Jesus faz em outros momentos, mas aqui é muito interessante, porque vai mostrar para a gente que a resposta é: meu nome é Legião. A expressão aqui romana, legião, já é explicada na sequência quando diz: porque somos muitos. A ideia aqui é de que a possessão demoníaca ela era tão forte, que ela representava um esquadrão militar. A legião é menção ao nome romano usado para falar dos destacamentos militares, né? Os comentários vão dizer que uma legião romana teria cerca de 2.000 a 3.000 homens, e as referências históricas elas mudam, mas não é isso que importa no texto. O que está sendo dito aqui é: há um exercício demoníaco ali de influência forte, relevante, poderoso, mas esse mesmo exercício poderoso, o que ele faz na sequência do versículo 10? Ele implorava diante de Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. O mal se prostra diante de Jesus. Jesus expressa a sua autoridade quando eles imploram que mandassem eles para a manada de porcos. E aí o texto vai registrar que Jesus deu permissão, ou seja, Jesus tem autoridade para dizer aos demônios o que fazer e para onde ir. Eles entram nos porcos, se jogam no precipício. E a sequência do texto vai mostrar uma mudança magnífica na vida daquele homem. O segundo passo do texto, então, mostra o segundo personagem da história, Jesus Cristo de Nazaré, refazendo a história daquele homem do gadareno. Resolvendo o problema daquele fracasso espiritual, fazendo com que as forças malignas, do mal, das trevas se dissipassem, e abrindo caminho para que aquele homem tivesse uma nova vida. E essa nova vida aparece na sequência do texto. Aquele homem aparece então como? Se debatendo, agressivo, preso em correntes, atacando os outros? Não. Vestido, sentado e em perfeito juízo, ao ponto de gerar medo em quem via ele antes, tamanha a ação do Espírito. Então, aquele testemunho, ele se espalha, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Versículo 18, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. O terceiro movimento do texto é Jesus, o segundo personagem, resolve o fracasso espiritual daquele gadareno, e quando esse fracasso espiritual é resolvido, Jesus devolve a vida para aquele gadareno. Eu te fiz humano de novo. Jesus pega aquele homem que parecia uma besta, aprisionado, violento,
descredibilizado, destruído, decrépito, moribundo, feio, desfigurado. E Jesus devolve a vida àquele homem. Volta para sua família, volta para sua casa, vai viver. Jesus está dando humanidade de volta. Jesus está mostrando o seguinte: quando o fracasso espiritual de vocês é resolvido, eu dou a vida de verdade para vocês. Eu faço vocês de novo seres humanos, ao invés de bestas que correm atrás das influências malignas espirituais. Ao invés de animais perdidos, se machucando uns aos outros, eu reconcilio vocês como seres humanos que são. A grande lição do texto então, gente, Marcos escrevendo para romanos, ou seja, escrevendo para gentios, ele está querendo ensinar o seguinte: os seres humanos são fracassados espiritualmente, mas Jesus Cristo de Nazaré, o único homem não fracassado espiritualmente, nos ensina a sermos humanos. Nos ensina que não somos animais perdidos, soltos ao nosso próprio desejo, pela vontade do nosso próprio estômago, violentos, descontrolados, destruídos, mas pelo contrário, somos seres humanos apacentados pelo bom pastor. Para as regiões pagãs, Jesus Cristo chega e diz: olha só, eu vim apresentar para vocês que vocês sofrem como esse endemoniado, porque vocês abandonaram o Deus Criador. Mas o Deus Criador, ele veio se fazer presente para dar nova vida para vocês. A vida voltou, a humanidade voltou. Essa mensagem, gente, ela é impressionante, porque Deus não precisava ter feito isso. Mas pela doutrina da eleição incondicional e da expiação limitada dos pecados, que querem dizer o seguinte: Deus elege pela sua vontade porque Ele é bom, e Deus expia os pecados e torna humanos de novo aqueles que Ele quer. E mais do que isso, nós vamos aprender do testemunho do apóstolo Paulo, que mesmo para seres humanos moribundos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nem mesmo para aquele gadareno. Para os gadarenos hoje de Cariacica, para aqueles influenciados pelas influências malignas, demoníacas do mundo, correndo atrás dos ídolos, correndo atrás dos desejos, como animais que perdem tempo com aquilo que Deus não queria que a gente perdesse, e que por isso estão entregues à ansiedade, à dor, ao remédio, às drogas, às angústias, às insônias, às dores, às doenças e ao luto. Jesus Cristo está dizendo: gadarenos, eu vos dou nova vida. Venham a mim. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus, e se não há condenação, somos chamados a sermos humanos, a voltar para o nosso Deus e descobrimos de novo a vida. Por isso o nosso tema é: em Jesus temos um novo dia para viver. Porque de animais mortos, moribundos, destruídos pelos demônios e pelas influências malignas desse mundo, nós fomos chamados pelo único que tem as palavras de verdade, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus olha para os demônios, dissipa aquele mal e devolve vida e dignidade para aquele homem. Para gadarenos de Cariacica, Deus quer dizer o seguinte: vocês têm dignidade em mim. Não há condenação para vocês, e se não há condenação, tenham uma nova vida, cultivando no coração de vocês novos sentimentos, uma nova humanidade. E é isso que eu queria propor que a gente fizesse a partir dessa afirmação central. Se Jesus Cristo reverte o nosso fracasso espiritual, se Jesus Cristo, quando reverte isso, nos dá uma nova vida, uma nova humanidade, não fracassada, mas chamada para seguir os passos dele, a partir desse texto, a gente precisa desenvolver hábitos para o nosso coração que nos tornem humanos de novo. Para a gente não ficar preso nos sentimentos, nas angústias, nos desejos, nas prisões, nas lutas que nós vivemos diariamente. E aí, a partir do texto então, eu faço aqui a menção, ou 4 indicações, de 4 sentimentos que precisam ser nutridos por novos hábitos no nosso coração, que brotam desse texto. E o primeiro desses sentimentos é um sentimento de alegria. Esse é o nosso primeiro. E aí eu queria que vocês olhassem comigo para afirmar isso dentro do texto.
para o testemunho aqui do que a gente viu acontecendo com os demônios. Quando Jesus chega, os demônios clamam em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E mais do que isso, se apresentam como uma poderosa legião e são ridicularizados indo habitar porcos quando Jesus disse. A notícia que eu quero trazer para você, meu irmão, minha irmã, é a seguinte: precisamos desenvolver hábito de nos alegrar, porque o mal foi vencido. O mal do mundo foi não somente dissipado, mas ele foi destruído, porque quando muitos podem se perguntar, por que Jesus não acabou com aqueles demônios de vez? Inclusive, a questão que eles trazem no texto é: por favor, não nos mande para o abismo, para o inferno, para a condenação eterna. E Jesus dá a permissão deles irem para os porcos. Os comentaristas do texto vão dizer o seguinte: Jesus faz isso porque ele está anunciando o seguinte: a derrota final de vocês está anunciada, eu trago o reino de Deus porque vocês estão destruídos, e mais, vocês estão sendo humilhados para que todos vejam. Os porcos, então, eles representam essa permissão de Jesus. Jesus manda nos demônios, Jesus torna os demônios cativos, e eles já estão fadados à condenação que seria consumada na cruz e que vai ser terminada completamente com a segunda vinda do nosso Senhor. O livro de Judas mostra isso para nós. Os anjos que caíram, as forças malignas, segundo Judas, já estão condenadas e fadadas ao inferno. É isso que Jesus está anunciando para nós. Nesse momento, queridos, o que eu estou dizendo é: para termos um novo dia para viver, a gente precisa ter a seguinte consciência: o mal foi derrotado. O mal já não nos aprisiona. As influências malignas desse mundo encontraram em Jesus o seu Senhor. Eu me lembro quando vi um outro filme, eu mencionei Senhor dos Anéis agora há pouco, mas eu me lembro quando eu vi um filme de um diretor chamado Ari Aster, eu acho que é ele, chamado Hereditário. Que filme assustador. E eu sempre fui uma criança medrosa, muito medrosa, muito medrosa. E minha imaginação sempre foi muito além do comum, assim, quando eu via as coisas, ficava impressionado e tal. E esse filme ele é muito profundo, muito sério, ele lida com questões espirituais, o mal vence no final, e eu me lembro de ter terminado de ver o filme 10 da noite, e tá 3 da manhã depois na cama que eu não conseguia dormir, tentando entender aquilo. Aí eu fui orar, e devagar o Espírito foi me dando a lembrança de que nós não precisamos temer o mal, porque o mal teme a Deus e a Jesus Cristo. Se há alguém que nós deveríamos temer, é o Senhor a qual os demônios se prostram e obedecem. Os demônios, eles têm um papel aqui nessa história, eles obedecem à vontade de Deus. E as influências malignas desse mundo também, mas elas estão completamente derrotadas e colocadas debaixo da autoridade de Cristo Jesus, para que nós fôssemos libertos delas. Então o que nós precisamos anunciar diante desse texto é: temos um novo dia para viver, porque o mal foi derrotado. E ele não mais precisa conduzir os nossos hábitos, a nossa forma de viver e os nossos sentimentos. Nós não precisamos ficar completamente destruídos, depressivos, influenciados pelo mal e pelos pesos desse mundo, porque o mal maior foi derrotado. Quando as forças malignas foram destruídas por Jesus Cristo, e mais, quando a própria morte, que era a única ameaça que os demônios poderiam trazer para nós, foi derrotada na cruz. Não há o que temer, queridos. Cantamos isso agora há pouco. Temos um novo dia para viver com alegria. O que falta a nós como crentes muitas vezes? Rotinas de alegria em Cristo Jesus. Quantas vezes paramos para orar e como família cantar e celebrar dentro da nossa casa a vitória de Cristo Jesus? Quando diante de um problema nós nos vemos desesperados e conseguimos olhar para aquele problema e dizer bem assim: olha só, você é um problema que ameaça a minha vida e eu estou desesperado diante de você, mas o meu Senhor é outro. E você vai encontrar uma solução, pode não ser agora, pode não ser depois, pode não ser por mim, pode ser que fique para a próxima geração, mas o mal que precisava ser resolvido foi resolvido. Jesus Cristo derrota todas as forças malignas que podem tirar a nossa alegria. Não precisamos viver entregues ao mal desse mundo, pelo contrário, temos um novo dia para viver alegres. Seres humanos que não vivem com os senhos fechados, com a cara amargurada, desgastados, cansados, mas seres humanos que conseguem, ao contrário desse homem que está completamente destruído, desfigurado, que conseguem se alegrar em Cristo Jesus.
A gente sabe que existem ameaças não só externas que tiram a nossa paz, problemas que a gente precisa resolver, mas nós temos muitas vezes problemas internos também. Nós lutamos muitas vezes com as nossas ansiedades, angústias, pensamentos intrusivos, depressivos, opressores. O que nós devemos fazer com eles? Colocar diante deles o fato de que Jesus Cristo venceu todo o mal e de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo. Esse gadareno, assim como nós, ele foi liberto de tudo aquilo que nos oprimia, irmãos. Há novo dia para viver em Jesus. Ao acordar, ao invés de vir à nossa cabeça os problemas e as angústias e as dificuldades, precisamos definir novos hábitos para que venha antes a nossa consciência, a nossa cabeça, ao nosso coração, as boas novas de alegria. Jesus Cristo se fez carne em meio aos homens, e Ele veio habitar no meio de homens para nos dar um novo dom, o dom da vida eterna, e Ele decidiu fazer isso no meio de nós, para que a gente desde já aprendesse dele, se alegrando, se alegre em Cristo Jesus. E eu falo isso porque o nosso tempo, ele nos ensina o contrário do que a Bíblia ensina. O nosso tempo diz o seguinte: se você se sente de uma forma, então você age a partir daquilo que você sente. Então, se você tem vontade de alguma coisa, você vai lá e compra. Se você tem vontade de ficar sozinho, você vai e fica sozinho. Se você não tem vontade de orar, você não ora. Se você tem vontade de orar, você ora. É o contrário para a Bíblia. A gente falava disso quando a gente conversou sobre os Romanos recentemente. A partir da justificação pela fé, nós somos libertos para novos hábitos. E os novos hábitos geram novos sentimentos. Então, quando eu digo, se alegre, eu digo, lembre ao seu coração que você precisa se alegrar. E com fé, com força e com perseverança, essa alegria ela vai brotar e ela vai permanecer no nosso coração. Por isso que os salmos estão diante de nós, por isso que a Bíblia está diante de nós, para que repetindo, internalizando, praticando, vivendo, a gente molde os nossos sentimentos. Eles não são os nossos senhores. Cuidado, você que vive muito moldado pelos seus sentimentos. Os seus sentimentos, eles são escravos do que Jesus está ensinando para nós. Ele está dizendo, a partir do texto bíblico, que nós temos uma nova vida. E uma nova vida exige uma nova postura, com um novo coração. Ensine ao seu coração que nenhuma condenação há para Jesus Cristo, para quem está em Jesus Cristo. E se nenhuma condenação há, você não tem razão para não se alegrar. Não que se sentir mal seja pecado. Claro que não. E você precisa colocar isso diante de Deus. Mas a resposta ela já foi dada no texto bíblico. Reafirme o cumprimento das promessas de Deus. Reafirme o fato de que você foi resgatado, que você foi salvo. Que você, crente em Jesus, pode morrer hoje, que todo mal pode te tomar, mas não vai te faltar a Jesus Cristo. Não vai te faltar a presença de Deus. Nem potestades, nem principados, nem poderes, nem alturas, nem qualquer ameaça que o mundo possa trazer para nós. Que Ele faça o pior dele, nós vamos permanecer alegres. Amém? Essa é a nossa primeira aplicação. Um novo dia para viver com alegria. Se alegre. Sorria diante dos problemas, e esses problemas vão encontrar soluções em nome de Jesus. E se não encontrarem, a gente sofre junto diante deles, a gente lida com eles, mas se lembra de que o Senhor cumpre as suas promessas, mas se lembra que o Senhor vai resolver o problema do mal. Segundo ponto, nosso segundo sentimento é um sentimento de docilidade. Se o primeiro é de alegria, o segundo nós somos chamados a sermos dóceis. Nós estamos no nosso cotidiano tão atarefados. Depois vocês assistam O Senhor dos Anéis e vocês vão ver semelhança com alguns amigos agressivos, estranhos. Você chega para falar com ele, ele nem te olha direito, ele está sempre na correria, ele passa rápido por você, ele te responde mal no WhatsApp, quando você liga ele nem te dá uma boa tarde, ele fala, o que foi? Nós perdemos a nossa, o chamado que nós temos do jardim. Quando Adão olha para Eva, nós temos, pela primeira vez, nós temos o testemunho do quê? De uma poesia do ser humano que olha para o outro. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Mas as influências malignas, elas tiram da gente essa poesia. As influências malignas tiram da gente essa beleza da vida, essa sensibilidade, sabe? Quando nós nos tornamos como animais, escravos das tendências malignas do nosso tempo, escravos dos nossos pecados, das nossas rotinas, que não tem Deus como seu foco principal, não tem Jesus como Senhor,
e por isso que não testemunham de um novo dia, nós percebemos pessoas entregues à ira, ao desespero, entregues à arrogância, entregues à comparação, à inveja. Então, o que o texto está dizendo para nós nesse sentido é que a influência espiritual sobre o gadareno tornava ele violento, mau, decrépito, uma ameaça. Por isso que ele está afastado de todo mundo, uma ameaça tanto para ele quanto para os outros. A gente falou disso recentemente, quando nós falamos de umas pregações sobre os pecados, né? Aquele que é invejoso, ele faz mal tanto para ele quanto para o outro. Aquele que é irado, ele se destrói e destrói o outro. Aquele que se cobra pela autoimagem, ele destrói a ele mesmo, na sua consciência e ao outro, porque nada do que o outro faz é bom. Aquele que não é pacificado pelo testemunho de Jesus Cristo como sendo o único ser humano que não é fracassado, e não percebe que há um fracasso em si, e que precisa por isso de salvação, ele se destrói e destrói aos outros. O que o texto está dizendo para a gente é o seguinte: se o problema do fracasso espiritual é resolvido, nós não somos chamados para sermos como animais agressivos, que perdem a sua sensibilidade, a sua humanidade para consigo mesmos e para com os outros, mas são chamados para serem dóceis, amáveis. O apóstolo Paulo mesmo chama isso de virtude. Sejam amáveis, que a amabilidade ela habite dentro de vocês. Não julguem a vocês mesmos, não julguem aos outros, não carreguem pesos que vocês não devem carregar. O mal está sendo vencido por Cristo Jesus, e nós somos objeto da sua graça. Nós não vamos resolver o nosso problema e nem o do outro. Nós somos meras testemunhas do que Jesus faz de bom. E isso precisa gerar em nós humildade, docilidade, sensibilidade, paz. E isso aparece para nós no texto quando aquele homem que era agressivo, batia em todos, quebrava tudo, se machucava, era uma ameaça para os outros. Ele é encontrado sentado, em paz e tranquilo. Somos chamados para sermos sóbrios. Somos chamados para sermos dóceis. Por isso eu digo que o segundo sentimento é o de docilidade. Se o mal foi vencido e há um novo dia, esse novo dia é para que juntos a gente desfrute de tudo que Jesus Cristo nos deu, para um novo relacionamento com Ele e com os outros. E aí vem o terceiro sentimento que eu queria trazer, que é o sentimento de amizade. Percebam a postura desse homem, quando ele vê o que Jesus fez na sua vida, e a gente aqui já está caminhando para o final, tá, queridos? Quando ele vê o que Jesus fez na sua vida, olha o versículo 18, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Aquele que tem o seu fracasso espiritual resolvido, ele deseja estar com aquele que trouxe a solução. Ele deseja por Jesus e por estar próximo de Jesus, mas a resposta de Jesus surpreende ele quando ele diz, Jesus não permitiu no versículo 19, mas disse, vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Queridos, se o primeiro espírito é um espírito de alegria e não de tristeza e opressão, se o segundo espírito é um espírito de sobriedade, de docilidade, para sermos dóceis, amáveis, deixarmos de viver como animais, ameaçadores, mas sim como seres humildes, que tiveram o seu problema resolvido. O terceiro deve ser um sentimento de amizade, antes de tudo, para com Cristo Jesus e para com aqueles que também foram objetos da mesma graça. Um novo dia para viver é um novo dia de relacionamento com o nosso Senhor. O nosso fracasso espiritual é a perda do relacionamento com Deus, porque falhamos contra a aliança com Ele. Mas Jesus Cristo, Ele refaz essa aliança, como disseram os profetas. Jesus, Ele reconstrói esse relacionamento para a gente se relacionar com Ele pelos meios de graça. Através da Bíblia, daquilo que Ele nos ensinou e como Ele quer moldar nosso caráter e o nosso coração aqui. Através da oração, onde a gente se coloca diante dEle como quem conversa e como quem tem a presença dEle, reconhece a presença dEle real.
e pela vida da igreja. Daqueles que entendem, que se alegram na obra de Jesus, que são dóceis e humildes, e que, diante disso, se colocam juntos num povo, para descobrirem mais do seu Senhor e servirem uns aos outros. O que Jesus faz com esse homem, quando ele devolve a vida para ele, é dizer o seguinte: eu resolvi o seu fracasso espiritual, agora sirva como eu sirvo. Agora sirva como eu chamei você, como eu vim servir vocês. E vá anunciar a palavra, e todos ficaram admirados. E por fim, o quarto sentimento que eu queria destacar diante dos irmãos, e a gente caminha para o final, é o de um espírito de gratidão. Primeiro de alegria, o segundo de docilidade, o terceiro de amizade e o quarto de gratidão. Porque o testemunho do gadareno, como um gentio que é salvo por Jesus, ele é um testemunho muito semelhante ao nosso. E Jesus dá para ele de novo a vida como um presente. Jesus dá para esse homem a tarefa de ir servir a Cristo e aos outros, anunciando o que tinha acontecido na vida dele. Olha só o detalhe da narrativa, que interessante. Versículo 19. Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia por você. Ele está dizendo o seguinte: vá e pregue quem te salvou, e diga como ele te salvou, dizendo o que ele mudou em você, como que ele transformou você. A grande imagem que Jesus usa para expressar para o mundo, coisa que ele não fez com os judeus, quando Jesus pregava em meio aos judeus, ele dizia: não espalhe o que eu estou fazendo não, porque eu tenho que ainda cumprir uma obra, eu ainda vou morrer na cruz, não espalhe. Mas no meio de gentios, o que Jesus faz? A sua vida, meu querido, vai ser uma vitrine do que eu vim fazer no meio de pecadores. Nossas vidas, irmãos, com cada circunstância que temos, anunciam o que Jesus fez e como ele fez de formas diferentes. Isso é um novo dia para viver. Quando acordamos, temos um novo dia para viver, porque é da vontade de Deus e porque Jesus queria assim. Ele orou pelos crentes futuros, ele orou por cada um de nós. Eu queria dizer o seguinte, irmãos: seja grato pela vida que você tem, em cada detalhe dela, porque é em cada detalhe dela que Jesus está anunciando a sua graça. Para você, para os outros. Jesus, nesse processo, ele quer nos ensinar quem ele é de forma bem pedagógica, de forma bem didática, através do que cada um de nós vive. Todas as circunstâncias que testemunhamos, é como se elas fossem um quadro branco em que Jesus pega o pincel e ensina para nós quem ele é e o que ele está fazendo, e o que ele fez por nós e aonde que isso tudo vai acabar. No seu decreto eterno, ele escolheu cada um de vocês chamado à fé, queridos. No seu decreto eterno, ele criou cada um dos seres humanos que ele queria criar, nos detalhes e nas circunstâncias. A doutrina da providência nos ensina que ele é Senhor sobre tudo, governa sobre tudo, em cada detalhe da sua vida, e te chama para participar disso de forma consciente, através da fé. Tudo que eu tenho diante dos meus olhos é prova do que Jesus fez por mim. Tudo que nós temos diante de nós é prova dessa salvação maravilhosa. Mesmo que seja dor, mesmo que seja luta, nós temos um novo dia para viver, com alegria, com sobriedade, com amizade para com Deus e para com os outros, dóceis, humildes e gratos, porque Jesus nos chamou. E mais, ele nos chamou de formas diferentes, ele nos conhece a cada um de nós. E por isso nós temos que ter um novo dia, não como gadarenos, afastados, destruídos, que permitem as influências do mundo tirarem deles a humanidade que eles têm, mas como seres humanos que têm as suas vidas resgatadas em Jesus. Deixa eu te dizer o seguinte: Jesus Cristo quer na sua vida uma expressão dele, diferente de qualquer outro, diferente de qualquer pessoa. Ele quer usar a sua vida para te ensinar, e ele vai usar a sua vida para que os outros a seu redor se admirem da obra maravilhosa que ele fez. A vida é um presente. A vida é uma dádiva maravilhosa que Jesus dá, dizendo: vá para sua casa, vá para sua família, vá para os seus amigos, viva a sua vida,
tome o seu café, cuide da sua casa, tire a poeira dos seus móveis, varra, ajuda, bota a roupa para lavar, vai trabalhar, vai andar na rua, vai ver a fumaça, vai ver o carro buzinando, vai pegar um ônibus, vai fazer mestrado, doutorado, vai viver e sugar da vida tudo que ela tem, porque tudo isso é dom da graça de Jesus Cristo para nos ensinar e para nos tornar como Ele é. Que a gente se alegre com isso, que a gente tenha um novo dia para viver em Jesus com 4 sentimentos novos. Eu queria chamar os irmãos do louvor, por favor, para a gente fechar aqui nosso período de reflexão. E eu fecho isso com 4 propostas práticas para você. Se temos 4 sentimentos, 4 espíritos que devem habitar no nosso coração nesse sentido: o de alegria, o de docilidade, o de amizade, o de gratidão. Temos um novo dia para viver, assim como esse gadareno recebeu um novo dia. Eu queria deixar aqui 4 propostas práticas para você, muito simples, muito simples. A primeira delas, eu queria que você devolvesse à sua vida uma habilidade que muitas vezes a gente perdeu, que é a habilidade de sorrir em meio às circunstâncias. Então, impressionantemente, a primeira é: sorria. Sorria. Que a vida não seja só a correria e o enfado e o cansaço dos ritmos desse mundo, do acordar cedo, do responder o e-mail, do responder a mensagem, do atender o cliente, do atender os telefonemas, do dar conta das obras que tem para fazer, das tarefas, de fazer cheque na listinha, e colocar. A gente tem talvez o sentimento mais prazeroso da vida seja dar esse cheque na lista que a gente faz das tarefas do dia, né? Mas não, que a gente sorria se lembrando da alegria que deve brotar do Evangelho de Cristo Jesus. E que assim a gente seja humanizado por Deus, que a gente tenha devolvido para nós o caráter que Ele quer para cada um de nós. Testemunhos vivos, alegres, pacíficos do que Ele está fazendo por nós. O segundo é: respire. No meio da rotina, do enfado, da fadiga, existem até estudos, tá? Não vou entrar nisso, fisiológicos, sobre como as tarefas de meditação, elas beneficiam a saúde, porque simplesmente elas fazem a gente ir para um lugar arborizado, sentar, fechar os olhos e respirar fundo, né? Respirar fundo. E existem até estudos que falam que o metabolismo hormonal é muito melhorado pelo simples ato de respirar. Porque no meio da correria, os seres humanos, eles são tão bestializados que a gente está cada vez mais curvado, já repararam? Eu estava dando aula essa semana, me chamaram essa atenção, estava dando aula assim, o negócio de passar slide, e isso vai apertando o nosso diafragma, os pulmões, a gente está sempre ofegante. O discípulo de Cristo não precisa disso. Acerta a coluna, senta, respira, olha a vida. Tem gente respirando aí, adorei. O pessoal já parou, começou a respirar. Sorria e respire. Eu estou falando disso como um exercício devocional, tá? Pare a sua rotina, pare de correr atrás dos ídolos e sorria. Respire. Terceiro, converse. Não pelo WhatsApp, pelo Teams, pelo Discord, pelo Zoom ou pelo Google Meet. Converse. E conversar, gente, vamos devolver uma habilidade para o século XXI que o século XXI perdeu. Conversar não é só falar. Não sei se a gente ainda se lembra disso. Conversar é ouvir. E ouvir com atenção. Só que como que a gente escuta geralmente? A gente escuta, está falando aqui eu estou aqui. O que você falou mesmo? A gente termina a conversa. Converse, sabendo que você tem tempo para isso. A vida foi devolvida. Você saiu dos sepulcros como gadareno e voltou para a vida que Jesus te deu, para a sua casa, para a sua família, para os seus amigos. Esteja ali como um exercício devocional. Como eu sempre digo, um exercício devocional melhor do que chamar um irmão para tomar um café e ouvir a história dele, o que ele está precisando, é maior do que qualquer outra coisa. Converse. Sorria, respire, converse. E terceiro, crie o hábito de agradecer. Muitas vezes nós passamos a semana sempre preocupados ou com os problemas ou com os objetivos futuros, mas nunca olhando para o que Jesus já fez nas nossas vidas. Desenvolva o hábito e se ensine a abrir os olhos, a olhar ao redor e ver o que Jesus já fez por você em cada circunstância.
Não sejamos como os gadarenos, irmãos, ou como esse gadareno, né? Não vivamos como animais bestializados que perdem e se perdem no seu próprio fracasso espiritual. Esse fracasso espiritual foi resolvido. Esse fracasso espiritual foi resolvido. E a nossa humanidade foi devolvida por Cristo Jesus. Para cada exercício diário simples, sorria, respire, converse e agradeça, como sinais de alegria, de sobriedade, docilidade, amizade e gratidão pela obra de Jesus Cristo.